gostaria de ler um texto com os irmãos no livro de João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: quando Jesus, eu peguei foi a Bíblia em francês. Peguei foi em francês aqui. O pai está comigo. Então vai achando aí. João 19, 30. Tenho aqui a Bíblia. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Somente esse texto. A nossa fé, irmãos, a fé que nós professamos, ela é difícil de nós compartilharmos ela. Por quê? O judeu, quando ele vai falar das coisas, dos eventos, quando ele vai falar de tudo que aconteceu na trajetória deles, daquilo que Deus fez, de todo o processo que eles passaram, eles já mostram tudo. Ali é um monte, aqui o Muro das Lamentações, é onde Jesus foi, é onde foi feito o templo de Salomão, ali foi onde foi crucificado. Jesus, eles mostram tudo. O cristão é totalmente diferente, porque a Bíblia ela é um livro 100% judaico. Nós somos o contrário, porque a única coisa que nós temos é um túmulo vazio, e a esperança daquele que deixou o túmulo vazio um dia voltar. E isso já não causa mais tanto efeito, já não causa mais tanta reação nas pessoas, porque vai se popularizando o evangelho e depois as coisas vão banalizando, porque primeiro o evangelho populariza e depois ele banaliza, vai se tornando comum, já não existe mais efeito, já não existe mais reação na vida das pessoas. E essa promessa, irmãos, que Deus nos fez, ela é totalmente o contrário das coisas que nós buscamos no mundo, das coisas que nós buscamos na face da terra. Por quê? Deus fez uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo de número 15, Deus fez uma promessa, e Deus disse a Abraão: todo mundo que te abençoar, eu abençoo, todo mundo que te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Gênesis 12. Gênesis 15, a Bíblia diz que Deus imputou por justiça a promessa, fez uma aliança com Abraão, e ele colocou Abraão 400 anos na frente da humanidade, 500 anos na frente da humanidade. Abraão conseguiu ver o povo dele no Egito, cativo, saindo de lá. Era como se você fosse assistir um filme, começasse a assistir os 10 primeiros minutos do filme, depois interrompesse, e você já visse o final. Você não saberia o processo, mas já saberia o final, que o final seria de vitória. Então, Deus fez isso com Abraão. Até então, Abraão, depois Deus muda o nome dele. Só que tem um porém. Quando Deus faz a promessa para Abraão, o povo vai ser escravo. Parece que existe um paradoxo. Eu costumo dizer que Deus gosta de pepino. Deus gosta de coisa difícil mesmo, porque Deus é caçador de glória. E quando as coisas é difícil, que foge do nosso controle, aí a gente entende que não é a gente que faz, quem faz é Ele. Não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade, não é a nossa fé que faz com que Deus haja através de nós. Então Deus coloca Abraão 500 anos na frente da humanidade, e ele viu o povo. E é interessante que a promessa que Deus faz, ele cumpre. Um dia, irmão, chegou uma equipe dos Testemunhas de Jeová, eu tinha aceitado Jesus, e meu pai tinha uma resistência muito grande com os crentes. Hoje é evangélico, mas antes era protestante. Eu ainda me lembro bem, ele dizia: Preto, disse que tu virou protestante agora, foi? Olha onde é que ele está aí com a Bíblia na mão. Aí eu disse para ele: foi. Ele disse: rapaz, mas não tem o que fazer não? Então, os Testemunhas de Jeová foi lá em casa, e nesse dia, irmãos, eu estava muito triste. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu ouvi o evangelho uma vez só. E eu me lembro que eles foram lá e disseram: teus inimigos serão da própria casa. Eu olhei: meu pai, eu não entendia nada, né? Mas quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. E eu guardei aquela palavra. Eu falei: então eu vou orar pela minha família, para Deus salvar. Ela falou: existe uma promessa. Falaram isso para mim lá, irmão. Só Deus, olha quem foi que Deus mandou. Deus usa até os TJ. E fiquei com aquela esperança no meu coração. E eu fico imaginando, irmãos, o que Deus faz. Porque 500 anos depois, 400 anos depois, ou mais especificamente 430, o povo sai. Olha o que Deus faz. O povo sai, Deus mostrou sinais, tudo ali. Agora o povo está fora, livre, cantando, salmodiando. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, agora volta. Vocês já imaginaram o que é isso? Agora volta. Você está livre e Deus manda você voltar. Pegaram pedra para apedrejar Moisés. Volta, porque eu tenho algo para fazer ainda.
Deus não queria mostrar mais sinal para o povo, Ele já tinha mostrado. Deus queria mostrar que Ele é fiel. Deus queria mostrar que nessa manhã o que Ele falou para você, se você liberar o perdão, Ele é fiel para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua casa. Ele é fiel para mudar o teu emocional, as tuas finanças. Ele é fiel para mudar tudo na tua vida. Mas você precisa entender, aceitar e fazer. O povo voltou, irmãos. Para que o povo voltou? Aí Deus traz o povo e coloca o povo numa situação pior do que o povo estava. Porque agora o povo estava vindo um exército atrás do povo para destruir o povo, para matar, porque Faraó vinha irado e ele vinha para matar. Aí Deus coloca ele diante de 3 obstáculos. À direita, à esquerda, um monte chamado Pi-Hairote, beco sem saída. À frente, um mar que ninguém nunca tinha passado por ali. E à direita, um deserto de Baal-Zephon, que as pessoas comiam, aquela tribo ali, aquela etnia comia as pessoas vivas. Aí o povo começou a murmurar, aí o povo começou a espraguejar, culpar Moisés. Mas havia algo que Deus queria fazer para mostrar que existe uma promessa sobre a nossa vida. Ele deixou uma promessa para a igreja. É a igreja que interfere na nação, não é a nação que interfere na igreja. Quando Deus fez isso, aí Deus vai e abre o mar. E Moisés até então não estava entendendo nada. E ele disse: Moisés, quando eu fiz uma aliança com Abraão, quando eu fiz uma aliança com meu filho, eu disse para ele que quem amaldiçoasse meu povo era amaldiçoado, e quem abençoasse era abençoado. Como meu povo não tinha direito de enterro, porque os judeus, irmãos, eles não cremam, e eles prezam muito pelo sepultamento. Só que Faraó mandou jogar as crianças, mandou jogar a descendência de Abraão no mar. Toda vez que nasceu um hebreu, joga no mar, mata afogado. Deus disse: eu vou matar com a mesma morte que ele amaldiçoou o meu povo. E Deus fez isso para mostrar que ele era fiel. E a herança de Abraão chega nos patriarcas ali, vai passando por Jacó, por Isaac, Moisés, e chega em Jesus. No texto que a gente leu aqui, Tetelestai. E aqui existe algo muito interessante, irmãos. Por quê? Porque se Jesus tivesse morrido dentro dos muros de Jerusalém, o povo ia dizer: ele é o nosso Senhor só, ele não é de vocês. Mas ele morreu fora dos muros de Jerusalém. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que todo homem, ele gosta de deixar uma frase quando ele vai morrer. Ele é muito lembrado mais pela frase, pela última palavra que ele fala, porque as últimas palavras são mais importantes do que as primeiras. Porque você reflete, porque você pensa, você já está maduro. A psicologia diz que o homem fica maduro só a partir de 56 anos. Eu ainda estou precisando muito. Porque eu digo para minha esposa: todo cristão tem 80% de fé e 20% de loucura. Eu só tenho 20% de fé. O resto os irmãos já sabem. Então, Jesus, quando ele vai morrer, ele disse só uma palavra. Ele não disse ela em francês, ele não disse ela em inglês, ele não disse ela em grego, ele disse ela em hebraico. Se ele tivesse dito em francês, ele tinha dito tout est accompli. Ele tinha dito 3 palavras. Se ele tivesse dito em português, ele tinha dito tudo está consumado, ou está consumado. Era 2 palavras. Se ele tivesse dito em inglês, ele tinha dito com Benaya, it's finished. Benaya que fala inglês ali. Está acabado. Se ele tivesse dito em latim, ele tinha dito consumado mas ele tinha dito 2 palavras. Mas ele falou só uma, irmãos. Barack Obama, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele falou 2.401 palavras. E ele finalizou o discurso dele dizendo: sim, nós podemos. Mahatma Gandhi, ele deixou também uma frase, no último dia, ou uma frase que ficou identificando ali a vida dele. Nelson Mandela, a mesma coisa. Nelson Mandela, 27 anos dentro da cadeia, quando ele sai para governar, para assumir a nação, ele diz: sim, ele diz, é tempo de reconstruir. Mas muitas palavras, Jesus disse só uma, que em grego quer dizer tetelestai. Ele resumiu tudo naquela palavra, tetelestai. Por que Jesus, ele deixou essa palavra, está consumado? Por quê? Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, quando ele foi libertar a nação, ele disse, quando ele foi dar o brado lá, às margens do rio Ipiranga, ele disse: independência ou morte. Até hoje ainda existem pessoas escravas no Brasil. Até hoje ainda existem pessoas que precisam de libertação. Ou seja, a palavra dele só serviu para os brasileiros, não serviu mais para ninguém. Se nós formos ver, irmãos, todos os homens, cada um deixou uma palavra que não serviu, que não mudou nada, que não fez nenhuma diferença. Mas quando Jesus disse tetelestai, ele mudou o rumo da humanidade. Ele é o maior brado que existe. Porque
o brado de Dom Pedro I só serviu para o Brasil. O brado do Calvário, irmãos, livrou eu, você e toda a humanidade do inferno. Jesus, ele é o maior homem da história. Jesus, irmãos, é o único que deve ser adorado. Jesus é o único que deve ser glorificado, porque quando ele disse está consumado, ele disse tudo tem uma oportunidade, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. Está consumado, irmãos, é a base da nossa fé. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, é por isso que nós celebramos aqui nessa manhã. Quando ele disse está consumado, ele disse está feito. Quando eu vejo essa palavra aqui, irmãos, está consumado, tetelestai, eu imagino ela em 3 sentidos. Eu imagino Jesus na cruz, olhando para o Pai e dizendo, eu paguei. Eu imagino Jesus olhando para a igreja, para mim, para você nessa manhã, e dizendo, está pago. Eu imagino ele dando um pulo lá no inferno, na cabeça de Satanás, e dizendo para ele, vai continuar pago. Eu imagino que essa seja a palavra, eu creio, eu acredito que essa seja o significado, a maior expressão que existe na humanidade. Tetelestai, é por isso que nós estamos aqui, ninguém pode mudar, mas nós podemos através de Cristo. Quando existe tetelestai na nossa vida, e quando eu entendo que está consumado, eu entendo que Deus pode perdoar a minha vida. Eu entendo que eu não preciso viver debaixo de um jugo de escravidão. Eu entendo que eu não preciso viver debaixo de um jugo do pecado. Eu entendo que eu não preciso viver debaixo da opressão maligna. Eu posso deitar e dormir, porque eu tenho paz na minha alma, eu tenho alegria no meu coração. Eu sei que Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. E o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, nesse texto, é porque existem pessoas que dizem que quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava ali sendo crucificado, Ele ficou com medo, Ele suou gota de sangue que ficou com medo. Ele quis retornar, mas aí Ele viu eu e você e Ele continuou. Não foi isso não, irmãos. Não foi isso que aconteceu. Isaías capítulo 53 disse que aprove a Deus que Ele fosse moído. Moído. Ou seja, quando Jesus sobe com aquela cruz nas costas, que era minha e que era sua também, com 40 graus de febre, com mais de 400 cortes no corpo, com mais de 24 horas sem se alimentar, desprezado por aqueles que caminharam com Ele, por aqueles que andavam com Ele. Quando Ele sobe com aquele patíbulo de cerca de 100 quilos, 80 a 100 quilos nas costas, a maior parte subida, pedra. Ele subiu, irmãos, porque Ele quis, Ele não subiu forçado. Ninguém anda com Jesus forçado. Nós estamos aqui porque nós entendemos o que Ele fez na nossa vida. Quando Ele chega naquele lugar ali, irmãos, em cima do monte, ali já não estava mais o Cristo, já estava o Jesus. Ali, irmãos, naquele lugar o Pai já não estava mais com Ele. A comunhão havia sido cortada, porque o meu pecado e o teu pecado estava nele. E Deus, Ele não se aproxima do pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Isaías 59, 2 diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E ali Jesus estava carregando o meu pecado. Aquela cruz é o símbolo do meu e do seu pecado, do fardo que nós carregávamos quando nós não conhecíamos Ele. E Ele sobe com aquela cruz nas costas ali. E quando Ele chega ali em cima, Ele não chama mais Deus de Pai, Ele chama Deus de Deus, porque ali estava o Jesus morrendo, ali estava o Aldson morrendo, estava o doutor Arnaldo, estava o Valdenor, ali estava a humanidade representada num homem só. E Ele leva aquela cruz, e quando Ele chega ali em cima, alguns dizem que Deus virou de costa, para não ver, conversa. Deus fez foi moer o pecado, Deus cumpriu a justiça nele, porque quando João Batista olha Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício vivo era Ele. Mas para andar, irmãos, com Jesus, para entender esse sacrifício que Ele fez por nós, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender que quem venceu por nós foi Ele. Ninguém cumpriu a promessa, só Jesus. Ninguém cumpriu a justiça, só Jesus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, a humanidade se esqueceu disso. Nós temos que transmitir isso para o mundo, é isso que nós fazemos. É isso que nós levamos. É o poder dessa palavra, irmãos, que muda a história da humanidade, que muda o curso de uma nação. Não é filosofia. A gente tem visto muito em cima dos púlpitos hoje, filósofos, pastores, as pessoas pregam, quando termina, ninguém sabe nada, não entende. A palavra é Jesus desceu, morreu, ressuscitou por mim e por você. É tão simples o evangelho, irmãos.
Ele é muito simples, mas muitas vezes nós complicamos para tirar o peso da responsabilidade de nós. Ele morreu por nós, como a flor, como foi cantado aqui, machucada no jardim. A cruz era o peso do meu pecado, era o peso da consequência que eu ia ter que passar, da punição que eu ia ter. Só morria crucificado, irmãos, quem tinha 7 pecados capital. Jesus, ele não tinha nenhum pecado. A cruz, ela foi desenvolvida pelos romanos, era o grande estágio de morte. Todo povo, toda nacionalidade, todo o império, ele tinha uma forma de matar, uma mais cruel do que a outra. E os romanos desenvolveram a cruz, o patíbulo, porque ele tinha 2 tipos de situação quando você morria crucificado. Jesus não foi o primeiro a morrer crucificado, e nem foi o último, mas ele foi o único que morreu, e que ao 3º dia ressuscitou. Foi só ele, mais ninguém. Obrigado, meu filho. A cruz, irmãos, quando você morria crucificado, não era só a questão da dor, era a humilhação também. Porque se tem uma coisa que destrói o homem, é a vergonha e a humilhação. Jesus não foi vestido com aquela roupinha como a gente vê, não, ele foi nu. Ele foi nu para a cruz. Imagina, irmãos, o presidente dos Estados Unidos sendo humilhado na frente de todo mundo. Vamos supor aqui uma coisa muito remota. Uma nação, o povo lá do Oriente Médio, lá, os muçulmanos, pegam ele e colocam ele na rua, porque o desejo deles é humilhar, é destruir. Imagina acontecendo isso, a nação todinha olhando para aquela situação, para um homem que rege aquela nação, uma autoridade, vamos dizer, uma autoridade de uma cidade, de Anápolis mesmo, todo mundo vendo o prefeito ali, ou uma autoridade aqui no meio da rua sendo escarnecido, numa situação difícil. Agora você imagina, irmãos, o Criador do universo, o Criador de tudo que existe, deixando tudo e vindo morrer como homem, sentindo a dor que nós sentimos. Porque quando ele sente aquela dor, irmãos, que ele tenta retornar, que ele diz, passa de mim esse cálice, ali foi a dor da separação, a comunhão. O Pai já não estava mais nele. Por conta de mim e de você, ele renunciou, ou ele deixou de lado a presença do Pai. Mas eu imagino ele olhando para Deus e dizendo, Pai, hoje a gente se separa, mas daqui a 3 dias a gente volta de novo à comunhão. Ninguém disse isso, irmãos. Buda, quando vai morrer, eu gosto muito de usar isso, porque Buda, quando vai morrer, ele se deita numa cama desalentada, e ele olha para o céu dizendo, eu ainda estou em busca da verdade. Maomé, quando vai morrer, ele faz a última oração em direção a Meca, de joelho, dizendo, eu ainda não encontrei a verdade. Jesus, quando vai morrer 3 dias antes, ele chama os discípulos, bate no peito e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Ele que nós adoramos, é Ele que nós louvamos. Foi Ele que mudou a minha vida, foi Ele que mudou a vida do Pai, foi Ele que mudou a tua vida. É por isso que nós estamos aqui. Aleluias. Ninguém fez o que Ele fez, irmãos. Eu já vi o poder do Evangelho, irmãos. Eu tenho tido algumas experiências com Deus, de pregar essa palavra e de ver Deus fazer muitas coisas. Eu estava contando um testemunho domingo lá em Vila Nova, que quando eu aceitei Jesus, eu ganhei uma Bíblia. Até hoje eu tenho essa Bíblia, ela está aqui com meu pai. E tinha um casal de homens que viviam juntos. E eles não eram evangélicos, eles eram militar também. Um era militar, o outro não. E ficou punido no quartel. E eu comecei a falar de Jesus para ele, naquele alvoroço já. Eu queria saber o que era, eu queria entender que poder era esse, que fazia um homem chorar, que eu não chorava, irmãos. Eu passei 1 ano querendo chorar, eu dizia, Deus, eu sou amaldiçoado. O que eu tenho que eu não consigo chorar? Eu vejo os irmãos chorando. Irmãos, eu vi o louvor aqui em cima, aqui, e o abraço que eu recebi aqui do pastor Josué, que aquilo cura até depressão. Diante de Deus, irmãos. Essa comunhão, irmão, só o evangelho que faz. E eu dei um abraço naquele irmão. Ele disse, tu me deu um abraço diferente, por quê? E eu comecei a falar de Jesus para ele, o Arilson. Aí o Arilson falou para mim, eu vivo com um homem, e se eu me separar dele, ele me mata. Aí eu disse, não, ele não vai te matar. E eu comecei a falar de Jesus para ele. O Arilson hoje, irmãos, para a glória de Deus, ele é presbítero da igreja, é casado e tem 2 filhas. Deus abençoou. O poder do evangelho é que muda, irmãos. Ele é simples. Deus está dizendo, eu te abençoei, eu te dei capacidade, saúde, beleza. Aqui tem um povo bonito, tem um local que a gente vai com o pessoal é um pouco diferente. O Luciano estava falando, rapaz, ainda não vi ninguém feio aqui em Anápolis. Eu digo, realmente, aqui Deus
Deus escolheu os homens, as mulheres, tudo ajeitado. Eu mais o pai que somos mais diferentes daqui, mas o resto. Mas Deus, irmãos, Ele nos deu essa capacidade, essa graça, esse amor, para nós levarmos essa mensagem ao mundo. Hoje está tendo o Ramadã, está no mês do Ramadã. São 30 dias de jejum. Mesmo aqui no Brasil, de férias, eu jejuo também por eles, para Deus salvar eles. Porque eu estou aqui, mas o coração está lá. E eu acredito que nós podemos, irmãos, mudar, nós podemos transformar, mas é com o poder do Evangelho, não é com filosofia, não é com psicologia no púlpito. O que muda, irmãos, é a pregação do Evangelho. Jesus veio, morreu, é isso daí, tem gente que não sabe nem evangelizar. Ele vai evangelizar, ele vai falar de Enoque, ele vai falar, evangelizar. O apóstolo Paulo disse, eu prego a Cristo e este crucificado. É fácil, porque quando você começa a falar de Jesus e do que ele fez na cruz, quando você invoca o poder do Calvário, ele entra no coração da pessoa e ele transforma. E ele muda. O pai estava 10 dias, irmãos, em coma. A médica olhou para minha irmã e falou, ele acabou de morrer. Antes dele entrar no coma já. Aí depois tocou nele lá, parece que ele deu um choque. Ela disse, não, ele está vivo ainda. Levou para a UTI, 10 dias em coma. E disse, vai morrer. E ficou aquela situação toda. E eu disse para minha irmã, não, o pai não vai morrer não. Deus vai dar uma oportunidade para o pai aceitar Jesus. Eu disse, Deus, que seja só uma oportunidade dele voltar em si. Depois, se o Senhor quiser, o Senhor faz a tua vontade, se o Senhor quiser levar, mas não deixe ele morrer sem salvação. Não deixe ele morrer sem ouvir o teu Evangelho. A minha irmã botou o telefone no ouvido dele e começamos a orar. E ele começou a tremer em cima da cama. E levaram ele para uma sala lá. E hoje ele está aqui, andando, falando. E quer vir para Anápolis e falou para mim que quer congregar aqui, que ele gostou daqui. Eu disse, o senhor não é bobo não, hein, pai? Mas Deus faz, é o poder, irmãos, do Evangelho. Não é a nossa força, é o poder da cruz. E quando nós falamos tetelestai, irmãos, nós estamos falando daquilo que o dinheiro não pode comprar. Bob Marley, quando ele foi morrer, ele disse para o filho dele, dinheiro não compra vida. Só o sangue de Jesus compra a nossa vida. É só Ele, irmãos, e mais nada. O teu valor é o valor do sangue dEle. Ninguém viveu como Jesus viveu. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém morreu como Jesus morreu. E ninguém ressuscitou como Ele ressuscitou. Jesus, Ele é único. Ele é o maior homem da história. Nós estamos aqui nessa manhã por conta dEle. Os maiores filósofos, os homens mais sábios que negaram Jesus em toda a sua existência, nos últimos minutos de vida, eles reconheceram que Jesus era Senhor. O pai do positivismo, Auguste Comte, ele disse, eu vou desenvolver uma religião que ela vai sufocar o cristianismo, ela vai ser maior do que o cristianismo. E ele falou para o irmão falou, é verdade, vai ser maior mesmo, o senhor é muito inteligente. O senhor só vai ter que fazer 3 coisas. Ele disse, qual? A primeira, o senhor vai ter que nascer de uma virgem. Vai ter que nascer de uma mulher virgem, sem ter nenhum contato com o homem, sem inseminação artificial, sem nada. E a primeira tu já perdeu. A segunda, tu vai ter que andar em cima das águas. E de vez em quando fazer um cego enxergar, fazer um paralítico andar. E a terceira, tu vai ter que morrer. Ao terceiro dia tu vai ter que ressuscitar. E tu vai provar para todo mundo que tu ressuscitou dos mortos e que tu voltou à vida por tua própria força. Ele se ajoelhou, levantou as 2 mãos para cima e disse, só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. David Hume, ele disse que 100 anos depois da morte dele, a gente só ia encontrar a Bíblia nos museus, nas bibliotecas, e em mais lugar nenhum, que o cristianismo ia afundar. Quando ele morreu, irmãos, no último dia, a empregada dele disse que por todo o dinheiro da Europa, não queria ver mais um ateu morrer. Ele disse, meu corpo está em chamas, e eu sinto as chamas do inferno me queimarem. 100 anos depois, publicaram 100.000 Novo Testamento na casa dele. Aonde ele morou, aonde ele declarou essa frase. Não existe, irmãos, poder maior do que o poder do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós celebramos a um Deus vivo. Só que o Evangelho não existe atalhos. Não tem atalhos. É decisão que você tem que fazer. Deus, ele tem que ser 100% Deus na tua vida. Aí eu estou ferido com o irmão, eu estou triste, não sei dessa maneira, não sei dessa forma. Eu estou desanimado, eu não amo, libera. Você não é resultado daquilo que as pessoas te fizeram. Você é resultado daquilo que você escolheu ser. São as nossas escolhas que nos fazem.
Você pode carregar isso no seu coração até o dia que você quiser. Meu pai está aqui. Eu já conversei uma vez com ele sobre isso. Eu fiquei muito triste uma vez com meu pai por conta de uma situação que aconteceu. E eu guardei aquilo no meu coração por muitos anos. Tudo que eu ia fazer, o pai dizia, não, não vai dar certo não. E não dava certo. No dia que eu vim para Anápolis, ele me chamou. E ele disse, meu filho, eu compro um carro para ti. Eu financio uma casa. Meu pai trabalha na área de construção. E ele disse, eu queria que você fizesse uma faculdade. Pode continuar fazendo a faculdade dos crentes. Ele disse para mim, eu estava fazendo teologia. E pode fazer também engenharia. E eu disse, não pai, eu vou para Anápolis e de lá eu vou embora. Para os outros eu estava ficando doido. Naquele dia meu pai olhou para mim e falou, meu filho, Deus vai te abençoar. Em tudo que tu fizer, Deus vai te abençoar. Porque quando eu tinha a tua idade, eu era do mesmo jeito. Eu tinha essa loucura de sair, eu era impetuoso. E Deus vai te abençoar e Deus vai mudar a tua vida. E eu estava vindo para ir para o campo missionário. E Deus realmente abençoou a minha vida. Deus mudou a minha história. Aqui eu passei por um vale muito grande aqui em Anápolis. Mas graças a Deus hoje eu tenho carinho dos irmãos, tenho respeito dos irmãos, muitos pastores. Amanhã nós vamos estar lançando inclusive uma agência missionária, que quando eu vim para cá, o meu desejo era abrir uma agência missionária, mas eu cheguei com R$1 no bolso e R$1 não dá para abrir uma agência. Mas 11 anos depois, eu estou abrindo, amanhã vai ser a inauguração aqui no Intercity, e meu pai vai estar lá comigo, junto, compartilhando aquilo que Deus fez na nossa vida. E eu perdoei meu pai, eu tirei aquilo do meu coração. E a primeira vez que eu vi meu pai chorar nesse dia, eu nunca tinha visto meu pai chorar na vida. Foi a primeira vez. Ele me abençoou num dia, no outro dia eu vim embora. E hoje eu estou vendo, irmãos, compartilhando com essa igreja que tem nos ajudado, que está conosco ali na África, que Deus ele é fiel, que quando Jesus disse está pago, Ele está dizendo tudo que você precisa eu sou, eu tenho, eu faço, mas você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa mudar a sua maneira de ser, de existir, de viver. Você tem que rever alguns conceitos da sua vida. Por que não dá certo? Por que parece que cada dia mais aparece um gigante? A questão não é o gigante que aparece, é o Davi que não se levanta. Deus está querendo levantar Davis, homens e mulheres valentes. Porque quando Ele diz Tetelestai, Ele diz está pago, eu paguei. Eu já dei a vitória para vocês, eu cumpri a promessa. Agora cumpra a sua. Cumpra a sua. Até onde você é capaz de caminhar com Jesus? Até onde você é capaz de caminhar com Ele? É quando as coisas não apertam. É quando a situação está difícil. Ontem eu passei na frente de ali na Universitária, na frente de uma drogaria, eu falei para o meu filho, teve um dia que eu tive que vir aqui pedir uma lata de leite. Eu vim pedir uma lata de leite, não, porque a minha esposa deu eclampsia. E ele começou a gritar lá em casa e não tinha nada para dar para ele. E era 10h30 da noite, eu tinha ido pregar em Goiânia. E um pastor, irmãos, ele não deu nem o da passagem para mim voltar. E nós voltamos de ônibus, com 3 meninos dentro do ônibus. E quando eu cheguei ali, eu morava ali na casa, inclusive, do pastor Roberto, do pastor Lorival, que é o irmão do pastor Roberto. E nós chegamos de noite, não tinha nada, e eu fui pedir uma lata de leite lá, irmãos, para dar para o meu filho. Eu disse, por favor, eu deixo minha identidade aqui, amanhã eu dou um jeito de trazer o dinheiro. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, não posso fazer isso. Aí ele conhecia um irmão de uma igreja aqui no Jundiaí, ele falou, eu conheço o irmão. Aí ele ligou para o irmão, não, pode dar para ele que amanhã eu pago. Eu conheci, irmãos, o vale, mas hoje eu sei o que é ser honrado. Hoje eu sei o que é ser honrado. Eu quero compartilhar esse testemunho para finalizar aqui, porque eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, e à noite a gente vai compartilhar um pouco mais, vai ter um tempo maior. A minha filha completou 15 anos, a Tisa. E eu falei para ela, minha filha, eu não tenho dinheiro para me comprar, para me fazer um aniversário de 15 anos para minha filha. Eu não tenho como fazer. O papai escolheu ser missionário, e o que entrar aqui a gente vai investir na obra e no reino. Porque a gente gera credibilidade para a igreja. Eu comecei a explicar para ela, as igrejas vão ver o que a gente está fazendo e vai dizer, não vale a pena investir. Mas eu ganhei uma oferta de um pastor, ele vai estar aqui à noite, o pastor Pedro, um empresário também lá de Manaus. Deus tem colocado um pessoal da diretoria, irmão, na nossa vida. E o pastor Pedro mandou uma oferta, eu comprei um celular para ela. Eu dei o celular, ela estava dentro do quarto com a mãe dela, ela voltou e me deu o celular. Ela disse, pai, eu não estou preparada para me ter um celular. Não quero celular. Quero minha Bíblia. Toda a Bíblia que eu dou para os meus filhos, eu oro, eu leio toda ela e marco e dou depois. Todas as Bíblias lá em casa é marcada. Eu leio uma vez por ano a Bíblia toda. O devocional, irmãos, é a parte mais importante. Não é o café da manhã, não, é o devocional. É a parte mais importante. A oração não é o último recurso, não. É o único. É o único. É a oração, é falar com Deus. Que Ele vai te dar a direção. Aí ela devolveu o telefone, irmãos, mas aquilo mexeu muito comigo. Mas ela também não foi muito boba, né? Ela falou, papai, no dia que o senhor for nos Estados Unidos, eu queria ir com o senhor.
Se ela... Aí eu liguei para o pastor Lorival, ele falou, meu filho, o negócio deu uma apertada esse mês. Eu não sei nem como é que a gente vai fazer para mandar o sustento. Falei, pastor Lorival, vamos fazer o que a gente sempre tem feito, vamos orar. Ele falou, tá bom, aí oramos junto. E quando foi no outro, uns 15 dias depois, ele falou, já estamos com o sustento, nós vamos enviar, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí apareceu 15 mil. Aí o Luciano está aqui também, entrou com mais um, falou, não, eu ia vir só eu e o Benaia. Eu digo, vai só nós dois, os dois combatentes só. Eu não sei se ele ia dar conta, né? Eu digo, não amolece o fundo da calça não, combatente, que nós vamos andar bastante. Mas aí o pastor falou, não é prudente, não é bom você vir só com ele, talvez ele não aguente o mesmo pique que você tem. E eu venho de férias, irmão, para vocês terem uma ideia, eu estou de férias. Eu estou com uns 3 ou 4 dias só que eu não tenho pregado, mas todos os dias eu tenho pregado. Aí apareceu a oferta, irmãos, e eu estava falando para minha filha, para você ver o tanto que Deus é fiel. A gente ganhou a passagem, não foi só para os Estados Unidos, não, foi para os Estados Unidos e para o Canadá. Primeira vez que eu vou viajar com a minha família de férias. Em 16 anos, 17 anos de casado a gente vai fazer. É a primeira vez. Toda a minha juventude eu gastei na obra de Deus. Eu estava de férias, eu ia trabalhar com meu pai. Meu pai é um homem muito trabalhador, irmãos. Muito trabalhador. Foi uma herança que meu pai me deixou. Foi trabalhar. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pai. E eu estava de férias, eu ia trabalhar com ele na construção. Cabo no quartel. Mesmo assim, eu ia com ele. E eu aproveitava e ia para as aldeias lá no interior de Manaus, para me evangelizar. E eu ganhei muitas almas para Jesus, irmãos, naquele lugar. E Deus, Ele foi vendo tudo isso e foi acumulando. E hoje Deus fez esse milagre na nossa vida. Tem pessoas que às vezes a gente tem que vetar um pouco. Não, irmão, não precisa não faça isso não. Tem gente que constrange a gente. Tem alguns irmãos que constrangem a gente. E eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. E eu digo, Deus, por que o Senhor faz isso por mim? Eu não mereço isso, eu mereci a cruz. Mas Jesus morreu no nosso lugar por isso, irmãos. É por isso que nós temos que viver por Ele, viver nele, e não viver da forma que a gente quer. Tem que perguntar todos os dias, Jesus, como é que o Senhor quer que eu viva? Como é que é a melhor forma de eu te agradar, Jesus? O que eu posso fazer para me te agradar? Porque, irmãos, a gente não vai levar nada, irmãos. A única coisa que nós vamos levar são as nossas experiências. É as vidas que foram ganhas para Jesus. É só isso que nós vamos levar para o céu, mais nada.